Olá, amigos e amigas. Meu nome é Arthur Valadares. Estou passando aqui para a gente fazer um estudo hoje sobre o suicídio, essa questão grave, importante dos nossos tempos modernos, sob a luz, da doutrina espírita, sobre o ferramental que o Espiritismo nos traz, como que ele nos auxilia a entender todo esse processo e também como ele nos auxilia a encontrar meios de prevenção, meios de fortalecimento das criaturas para que possam lidar com as questões atinentes à vida aqui na matéria, sem que o suicídio venha a ser aí uma escolha, uma porta de saída viável em suas concepções. Então, vamos começar aqui as nossas reflexões. Preparamos um material aqui para que a gente possa, claro, fazendo um recorte, né? Este é um assunto muito vasto que pode ser abordado de muitas maneiras, mas a gente resolveu aqui fazer um recorte a partir de alguns textos de Kardec, de Emmanuel, enfim, para a gente poder entender um pouco do que está por trás, né, desses momentos que agora a gente vive, com um aumento significativo desses casos, com esse desafio que a humanidade passa agora em relação ao suicídio e a tantos outros aspectos, e também a partir do que a gente aprende com o Espiritismo, o conhecimento do espírito, a busca pela saúde em sentido integral, que envolva aí o espírito em sua totalidade, como é que a gente pode encontrar alguns meios, algumas ferramentas, para que a gente consiga realmente lidar com essa questão a partir do que nós temos já de conhecimento espiritual. E o primeiro texto que nós trazemos, vamos iniciar aqui nossas reflexões, é um texto do livro Obras Póstumas, de Kardec. Lá no capítulo 27 da segunda parte, Kardec traz algumas reflexões muito interessantes sobre esse momento de transição que agora a gente vive. É um compilado, segundo ele mesmo diz, de orientações que ele foi recebendo dos espíritos ao longo aí do desenvolvimento da codificação, orientações que ele foi recebendo de vários espíritos sobre o que é esse processo de regeneração, o que é esse momento de transição, algumas das características ou dos chamados sinais dos tempos, isto é, sinais, acontecimentos, características que seriam aí de certo modo, definidores de que nós estamos, de fato, vivenciando um processo de transição. Assim como Jesus mesmo havia feito lá no Evangelho, em Mateus capítulo 24, por exemplo, Jesus já havia trazido para a gente algumas dessas características dos momentos de transição. Né? Cada vez mais, quando a gente vai lendo o sermão profético, em Mateus 24, a gente vai vendo a atualidade daquelas falas do Mestre e também a importância das orientações que ele nos traz ali para que estivéssemos precavidos. O cuidado lá com os falsos profetas, o cuidado lá com a mente, né? Quando Jesus diz de maneira simbólica para que a gente buscasse o telhado, para que a gente buscasse os montes, etc, etc. Então, são alguns relatos, algumas informações muito importantes que já estavam lá no Evangelho e que naturalmente precisam ser decodificadas, né? Precisa ser extraído ali do aspecto simbólico o sentido espiritual e o Espiritismo nos auxilia a fazer. Então, esse texto, Regeneração da Humanidade, de certo modo, ele vai explicar um pouco também o sermão profético e vai trazer alguma dessas características da transição. E em determinado momento, Kardec e os espíritos ali estão conversando, refletindo em torno das mudanças que se fariam necessárias nesse momento e, naturalmente, das resistências que essas mudanças gerariam. Né? Aqueles espíritos, sobretudo aqueles mais endurecidos ainda, mais rebeldes às leis divinas, que desejariam manter aí o seu império na Terra sobre as consciências, sobre os indivíduos, com seus valores ainda muito vinculados ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho, etc., naturalmente que esses espíritos gerariam resistências a esse movimento regenerativo da Terra. E essas resistências e que acabariam gerando aí, como diz aqui Kardec, os espíritos, um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Então, assim,
Veja que interessante essa abordagem de Kardec. Primeiro que o próprio fato da gente estar percebendo esses dramas que estão ocorrendo atualmente em nossos tempos, né? Esses flagelos, sobretudo flagelos morais, naturalmente, eles, embora sejam a resistência dos espíritos que não querem a regeneração, acabam atuando no sentido de apressar a regeneração. Por quê? Porque despertam a humanidade, despertam as criaturas humanas para a importância de olharem para isso, de olharem o que está por detrás disso, como a gente pode resolver isso, como a gente pode superar esses flagelos, essas calamidades, sobretudo morais. Então, embora seja o movimento, muitas vezes, das sombras que criam essa psicosfera muito caótica, de pessimismo, de desesperança, que alimenta uma série de adoecimentos, etc., em sentido espiritual e mental, muitas vezes esse próprio alarde que isso vai gerar vai contribuir para apressar o processo de renovação, porque a humanidade vai despertando, olha, do jeito que está, não dá mais para continuar, a gente precisa entender o que está por detrás disso, de onde tem vindo tantos flagelos morais, de onde tem vindo tantas dores, tantas angústias no espírito humano. Então veja como é interessante o próprio mecanismo de funcionamento da lei divina. Muitas vezes aquilo que em aparência está operando para as sombras e para o mal, acaba sendo utilizado também pela providência divina para um despertar, para realçar a importância da luz. Mas Kardec e os espíritos aqui frisam que existiriam resistências e que essas resistências gerariam, de certo modo, na Terra, uma psicosfera desafiadora. Uma psicosfera assim não tão nobre, não tão elevada, que, naturalmente, encontrando muitas vezes as fragilidades humanas, as nossas imperfeições, enquanto espíritos com ainda muitos ajustes a serem feitos, com ainda muitos processos de adoecimento interno a serem trabalhados, sejam oriundos dessa presente encarnação, sejam oriundos de encarnações pretéritas, toda essa psicosfera meio caótica criada por essas resistências à regeneração, ela naturalmente encontraria e alcançaria as criaturas, levando-as, sobretudo aquelas que estão em vigilante, sobretudo aquelas que não têm tido um efetivo cuidado com a sua mente, com o seu mundo interior e etc., levando-as a processos de adoecimento, a processos graves mesmo de determinados transtornos, muitas vezes culminando aí numa depressão, né, que vai ter outros fatores naturalmente, mas muitas vezes ela estará associada aí também com esse processo espiritual e muitas vezes culminando também com o suicídio. E é nesse sentido que no próximo parágrafo os espíritos dizem: e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, que destruição? A destruição do velho mundo, né? Dos velhos paradigmas, do materialismo, do individualismo, do hedonismo e etc. Então não vai ser um processo assim instantâneo, a transição não é um momento abrupto, como em tudo na natureza, todos os ciclos, a transição ela demanda em um determinado tempo, sobretudo quando falamos da transição que agora vivemos, uma transição de tamanha escala, de escala global e em sentido espiritual, que é o que a Terra está vivendo. Então não é algo que se processe de um dia para o outro, nem em alguns poucos anos. É algo que demanda tempo, porque estamos a falar de renovação de paradigmas por inteiro. Então, nesse sentido, por não se operar com bastante rapidez a destruição, olha essa fala, de certo modo, profética que os espíritos trazem para Kardec lá no século XIX. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Então, parece quase que uma descrição dos nossos tempos hoje, mas é uma frase aí que tem decênios, mais de um século, quase um século e meio atrás. Então, é algo que nos leva a refletir essa orientação, esse alerta que os espíritos já nos davam lá atrás, para que, de certo modo, estivéssemos mais preparados quando esses momentos viessem. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Ou seja, em que sentido? O indivíduo estará de tal modo comprometido em suas possibilidades, que terá uma vida, assim, muito aquém do que poderia ser realmente a sua experiência aqui na matéria, né? Ele não está, de fato, vivendo, muitas vezes, está existindo.
Então, é uma das consequências dessa psicosfera que se formou. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, nenhuma derrogação da lei da natureza, o processo de transição não se dará aí por processos miraculosos, mágicos, nada disso. Tudo dentro de leis, tudo dentro de ciclos e de processos naturais, que naturalmente serão maiores ou menores, esses ciclos ou esses processos, levando-se em consideração as escolhas humanas, individual e coletivamente. Né? As escolhas coletivas da humanidade agora podem acelerar o processo ou podem postergar o processo, mas que ele se dará dentro de leis absolutamente naturais. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, então veja essa ideia, né? Aquilo que falávamos de uma psicosfera. Nesses momentos da Terra em que vivemos, momentos desafiadores, em que ainda vemos muitas guerras, em que ainda vemos todas as calamidades do egoísmo, do materialismo e tudo mais, isso cria uma atmosfera, muitas vezes, de medo, de desesperança, de pessimismo, que naturalmente influencia no estado psíquico, mental, na vida interior das criaturas, sobretudo aquelas que não estão preparadas para lidar com essa psicosfera exterior, aquelas que não têm estado atentas para construir internamente uma psicosfera serena, uma psicosfera tranquila, um refúgio interior, como vai dizer Leon Denis, para que a gente possa lidar melhor com as circunstâncias sem se deixar arrastar por elas a faixas de sintonia, de vibração que nos adoeçam, né? Porque o pensamento ele está intimamente relacionado à nossa saúde em sentido integral, mesmo à nossa saúde do corpo. Basta ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que assim veremos a importância do pensamento equilibrado, do cultivo de emoções nobres, harmonizadas, para que a gente possa estar bem, para que a gente consiga acessar as faixas mais do alto e assim passar por esses momentos de sombra coletiva, digamos assim, mais equilibrados, mais habilitados a seguir avançando apesar dos reveses e dos desafios. Então há uma nuvem escura. E é isso que os espíritos estão aqui tentando nos dizer, que essa nuvem escura que ora vivemos, ela tem influenciado a muitos e tem levado a muitos a esse desespero, tem levado muitos ao transtorno, à loucura aqui, como eles dizem, né? Justamente porque a gente precisa desenvolver recursos, desenvolver valores internos, valores íntimos que nos permitam passar por esses momentos com o máximo de serenidade e de equilíbrio que nos seja possível. Mas eles prosseguem, né, sempre com esse viés da esperança. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. Então, como lá no primeiro parágrafo, no último parágrafo também eles retomam a ideia da esperança. Aquilo que parece ser, entre aspas, a vitória da sombra, né, do desespero, do temor, do medo, da perda do sentido da existência, o que parece no primeiro momento ser isso, na verdade, por detrás já se consegue ver também o movimento oposto de regeneração, porque essas dores mesmo já serão despertadoras da humanidade para a necessidade de mudar determinados valores, determinados paradigmas. Então, por detrás da nuvem escura já vem vindo a aurora. Por detrás dessa tempestade, a gente já pode sentir um pouco da brisa suave, da calmaria que um dia haverá de se estabelecer na Terra. Então, a gente quis trazer esse primeiro texto, que está lá no livro Obras Póstumas, que Kardec traz aí, dessa síntese que ele faz das orientações dos espíritos quanto à transição, para ver como que lá atrás os espíritos já nos alertavam para esses quadros. E talvez somente agora, mais recentemente, nós estamos realmente despertando para a importância de nos prepararmos para lidarmos com esses quadros, né? Porque as descrições aqui são quase que as descrições literais mesmo do que temos vivenciado. Então eles haviam nos alertado e agora
a gente, a partir da perspectiva espírita e do Evangelho, vai buscar aí recursos de como lidar com essas circunstâncias. E aí, a gente traz um outro texto agora de Emmanuel, muito similar àquele anterior, que vem também nos falar desses momentos que estamos vivendo, de transição, as características dessa nossa civilização, ainda no paradigma muito materialista, embora a gente tenha muitas vezes um vínculo religioso, uma busca espiritual, de um modo geral, muitos de nós ainda, mesmo informados quanto à vida espiritual, os valores espirituais, ainda vivemos uma vida mais material do que propriamente espiritual. Ainda vivemos mais o paradigma materialista do que propriamente espiritualista. Isso, em termos globais, é ainda mais válido, né? Então, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante que ele psicografa em Paris, quando Chico esteve em Paris para a divulgação do Espiritismo, em 1965, em que ele fala ali daqueles contrastes da civilização europeia, né? Uma civilização, aquele tempo já marcada por muitos avanços sociais, avanços científicos, tecnológicos, né? Mas lidando aí com tremendas dificuldades no âmbito moral, no âmbito espiritual. E poderíamos, sem sombra de dúvida, dizer que esses contrastes da década de 60 para agora, eles, de certo modo, se acentuaram ainda mais, porque o desenvolvimento científico e tecnológico de lá para cá deu um boom jamais antes visto, né? Nos últimos 50 anos, o que nós desenvolvemos em termos de tecnologia é algo surreal, e nós acentuamos ainda mais aqueles sintomas que lá já vimos, desses problemas, dessas dificuldades no âmbito das mentes, no âmbito das consciências, no âmbito moral, no âmbito espiritual das criaturas. Então, o título da mensagem é por si interessante. Ele diz: supercultura e calamidades morais. Então está aí o contraste. Uma civilização marcada pela supercultura, inteligência, muitos sistemas filosóficos, muito desenvolvimento científico em todos os âmbitos da ciência terrena, mas ao mesmo tempo calamidades morais, verdadeiras calamidades morais. Basta lembrar as guerras que haviam existido ali, mais para o início, primeira metade do século XX, depois as outras guerras que continuaram, os outros sintomas dessas calamidades morais que foram avançando. Então ele está trabalhando esse contraste, que é o grande contraste da transição, né? É o progresso intelectual alcançando aí píncaros e o progresso moral ainda muito deficitário. E a grande jornada, o grande movimento da transição planetária para que possamos adentrar uma nova faixa de evolução coletiva na Terra é justamente reequilibrar, reaproximar o progresso moral do progresso intelectual, para que assim mais estáveis possamos passar a um novo degrau, a uma nova etapa. Então Emmanuel começa essa mensagem dizendo assim: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. Então, ainda hoje, se a gente olhar muito para a nossa vivência, e digo mais uma vez, mesmo para a nossa vivência, mesmo para aqueles que já temos uma busca espiritual, uma vivência religiosa, seja ela qual for, nós ainda associamos muita felicidade às circunstâncias aqui no mundo, né? Estamos bem, estamos felizes quando as coisas no mundo se desdobram da maneira que esperaríamos, quando os recursos do mundo que esperaríamos não nos faltam, e assim sucessivamente. Ou seja, ainda vivemos uma vida muito materializada e, por isso, associando a nossa felicidade, a nossa paz e o nosso equilíbrio aos valores da matéria. Então, Emmanuel já começa na primeira frase do texto, convidando-nos a refletir sobre isso, né? A abundância da vida de um homem, já dizia Jesus, não consiste nos bens que ele possua. Então, é preciso repensar em que base temos construído nossa felicidade e, por conseguinte, nosso equilíbrio interior. Nossa habilidade de lidar com perdas no âmbito da matéria, com reveses no âmbito da matéria. Então, se estamos ainda assim tão suscetíveis às mudanças, às vicissitudes terrestres, que são naturais, que são necessárias, se isso ainda nos abala tanto, se isso ainda nos fragiliza tanto,
é porque ainda estamos edificando a felicidade e o nosso equilíbrio interior sobre outras bases, que não aquelas sólidas que deveremos buscar. Então, a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças. Veja só, essas calamidades morais, diz Emmanuel, têm sido as que mais têm corrompido, ou seja, minado a força dos indivíduos, dos povos, para lidarem com esses reveses, com esses momentos que temos vivido, levando muitos ao desespero, ao desequilíbrio total. Então, o suicídio, a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, apesar dos píncaros de desenvolvimento material, né, de todos os prazeres sensoriais que isso nos tem possibilitado, esses valores que ainda marcam a nossa sociedade, que nos levam, nos incentivam, praticamente nos bombardeiam todos os dias, com essa ideia ou com essas concepções de que consumismo, de que hedonismo, prazer a todo custo, de que individualismo, etc., etc., são aí o que nós devemos buscar e que são a base ou os objetivos maiores da vida, elas têm minado as forças dos indivíduos e dos povos, levando muitos ao suicídio e à loucura, ou a essa angústia existencial, isto é, esse sentimento de não saber o que está faltando, o que estou fazendo, o que vim fazer aqui, qual a minha meta, qual o meu objetivo. E, naturalmente, abre-se com isso um campo vasto para as obsessões, para a influência espiritual perniciosa. Dizíamos lá naquele primeiro texto, né? Essa psicosfera que já é muito difícil, desafiadora de ser lidada, ainda mais aí com as influências diretas de determinados espíritos, sejam eles adversários do passado, sejam eles adversários de uma causa, enfim. Isso abre campo para essa angústia e obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas, para suportar os atritos necessários à evolução. Então, os atritos são necessários à evolução. Estar na matéria é lidar com os atritos, é lidar com reveses, é lidar com mudanças constantes, é lidar com perdas, é lidar com a transitoriedade. Então, esses processos são necessários à evolução, porque vão aos poucos nos despertando para a eternidade, que é de fato a nossa destinação, para a permanência interior, que é de fato onde edificamos a nossa residência e a nossa felicidade mais verdadeira. Então, para suportar esses atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa a alma, né, o indivíduo, alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Não há como aqui não nos lembrarmos do Cristo, por exemplo, caminhando ali pelo deserto, aquilo que é uma representação simbólica, né? Aquela tentação de Jesus no deserto é uma representação simbólica dos processos que nós passaremos nessa nossa jornada pelo deserto interior, em busca da comunhão com o nosso Pai. Não há como não nos lembrarmos ali de Jesus dizendo-nos: nem só de pão viverá o homem. Então é a esse grande momento que nós estamos chegando, né? Essa humanidade que construiu muitas belezas exteriores, muitas riquezas exteriores, e que julgou que com isso alcançaria a paz e a felicidade tão ansiadas, ela está começando a perceber que nem só de pão, nem só do que é recurso ou elemento material viverá o homem. Nós precisamos nos nutrir daquilo que sacie a nossa alma, o nosso ou nós mesmos, enquanto espíritos imortais. Nós precisamos desses recursos para nos apoiarmos, para realmente estarmos na condição de lidar com essas mudanças acentuadas que esse momento de transição nos propõe. Nós precisamos desenvolver internamente valores de solidez, de robustez espiritual, resiliência, paciência, esperança, fé. É isso que de fato sustenta
o ser, sobretudo aqui na matéria, para que consiga lidar com os reveses, apoiando-se nesses recursos para seguir avançando. Então, é o grande chamamento, né, do Cristo à humanidade, do alto à humanidade, para que nos lembremos, olha, nem só de pão viverá o homem, para que a nossa vida seja uma vida plena, seja uma vida equilibrada, bem sólida em termos de força e resiliência, nós precisamos despertar para a necessidade dos outros recursos que dão a sustentação para a nossa caminhada. Então, esse é um outro aspecto importante, como no caso do primeiro texto, descrevendo aí para nós um pouco dessa contextualização do nosso mundo de hoje e de alguns desses fatores que têm contribuído para essa condição limite que nós temos chegado, né, de tanto desespero, de tanto desequilíbrio nos corações e nos indivíduos. Mas seguindo adiante, então, nos caminhos de prevenção que o Espiritismo vai nos propor, a gente vai trabalhar basicamente em duas frentes, né? Uma tem a ver mais com a questão dos horizontes que o Espiritismo vai abrir, e a outra tem mais a ver com o cuidado íntimo que o Espiritismo vai nos propor. Então, Kardec mesmo dirá, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos bem-aventurados aflitos, que a calma e a resignação auridas, da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, Kardec está aqui, sobretudo, falando de horizontes. Então, as perspectivas mais abrangentes de transcendência, de busca de uma espiritualidade efetiva que realmente gere mudanças íntimas na criatura, esse é um dos recursos principais para estabelecer nela uma capacidade melhor de lidar com os reveses, com os desafios da vida, sem encaminhar-se para o desespero total, para o abandono da vida, para o transtorno completo. Então, é preciso desenvolver esses recursos em nós, né? Porque às vezes vamos vivendo aqui na matéria tão atentos a outros chamados, a outras buscas, a outros valores, tão distraídos com as buscas materiais, que nos esquecemos realmente de edificar esses valores espirituais. É o que Jesus diz na parábola do semeador, quando fala lá do terceiro tipo de solo, aquele em que os espinhos abafam, a plantinha nascente do Evangelho. O que ele vai dizer que eram aqueles espinhos? Os interesses, as ansiedades aqui da terra. Então, embora muitas vezes frequentando uma determinada vertente religiosa, indo ao culto, cumprindo ali todos os aspectos exteriores dessa busca espiritual muito bem, mas nós estamos vivendo uma vida tão materializada, estamos tão voltados para a matéria, que aquela experiência de espiritualização não tem atingido as suas finalidades, que é munir-me internamente dessa calma, dessa resignação, de um novo horizonte, de uma nova maneira de enxergar a vida e os reveses da vida. É a grande diferença entre uma religiosidade extrínseca e intrínseca, que os estudos cada vez mais têm mostrado. A intrínseca, de fato, é aquela capaz de conferir ao indivíduo maiores recursos para ele lidar com a depressão, para ele lidar com o suicídio, ou com a ideação suicida, e evitar isso, né? Então, é a religiosidade intrínseca, aquela que foi de fato incorporada ao ser. Então, mais do que simplesmente vislumbrar, conhecer, é preciso ver o quanto aquilo está redundando em mim uma nova postura de vida. E isso é a religiosidade intrínseca. O quanto aquilo está me levando a novas condutas, a novos valores, a novas metas, um novo relacionamento comigo mesmo, um novo relacionamento com os meus semelhantes, um novo relacionamento com o tempo, com o meu corpo, enfim, novas metas, nova maneira de me conduzir pela vida. Quando assim, de fato, consigo edificar-me internamente, eu vou alcançando gradativamente essa calma e essa resignação. Eu vou me harmonizando
com a impermanência da vida material, porque vou me harmonizando com a permanência da vida espiritual. Eu vou criando internamente esses recursos, esses fundamentos, essa base sólida para lidar com os revés da vida. Isso nasce desses horizontes mais vastos que o Espiritismo, no nosso caso aqui de espíritas, nos abre e nos incentiva a buscar. Né? Mais do que simplesmente ver esses horizontes, caminharmos para eles, mudando aí a nossa maneira de conduzir a nossa vida, de conduzir a nós mesmos. Então, quando eu abro esses horizontes mais vastos, aquilo que antes parecia muito grande, algo intransponível, um desafio, um obstáculo insuperável, quando eu coloco como pano de fundo horizontes muito mais vastos, o infinito, a eternidade, aquilo que antes parecia grande demais, torna-se agora mais fácil de ser lidado, de ser trabalhado pelo meu coração, pelo meu mundo interior. Quando eu agrego sentido às experiências desafiadoras da vida, mais fácil se torna passar por elas, mais fortalecido eu consigo estar diante delas. É algo que também concebeu de maneira muito interessante, brilhante mesmo na sua obra, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, quando ele vai trazer lá a frase que sintetiza, de certo modo, toda a obra: quando se tem um porquê, suporta quase qualquer... Aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, quando eu tenho o horizonte por detrás, quando eu tenho essas novas perspectivas, eu consigo ressignificar aquela experiência que eu estou passando, e aquele como, ele não é mais agora intransponível. Por quê? Porque eu tenho um porquê lá atrás. Eu tenho algo que me move a superar aquilo, eu tenho algo que me ajuda a superar aquilo. E nesse sentido, o Espiritismo abre aí para nós imensos horizontes, trazendo para a gente uma resignação, uma confiança, uma serenidade, né? Por essa certeza que nos traz o amparo do alto, dos corações amigos que nos sustentam, por esse significado que nos traz para a própria experiência da dor e do sofrimento, que eu passo a ver agora como uma oportunidade de amadurecimento, de desenvolvimento do meu espírito. Então, quando eu cultivo realmente essa espiritualidade cultivada aí no cotidiano, que não esteja tão só pautada na frequência nesse ou naquele dia, numa determinada casa religiosa, né, no número de vezes que frequento, mas mais do que isso, pautada na transformação que isso pode gerar, aí sim eu estou construindo recursos sólidos para lidar com os revés da vida e me proteger dessas condições limites do suicídio e da loucura, do desespero total ou do desequilíbrio total. Então é importante a gente frisar isso em nossas casas espíritas, que, como disse Emmanuel lá atrás, né, a gente não pode trazer para o âmbito da espiritualidade as experiências que a gente tem tido na materialidade, de que as coisas no âmbito, no reino do espírito, a gente conquista à custa de recursos, à custa de um pequeno esforço. Não existe uma espiritualidade self-service, não existe uma espiritualidade que seja construída com algumas ou poucas horas ao longo da semana. A espiritualidade é algo que vai se construindo paulatinamente, gradativamente, no cotidiano da vida, né? Nas pequenas coisas. É algo que demanda aí disciplina, constância. Não é algo que eu vá desenvolver de súbito no momento do revés, no momento da perda. É algo que eu preciso estar paulatinamente me preparando, construindo internamente em mim. Não é algo que eu vou construir só na simples frequência ali às palestras, ou na simples frequência a um grupo de estudo. Eu preciso trazer aquilo internamente para mim, para o meu dia a dia, elaborar aquilo no meu dia a dia, um trabalho constante e perseverante, para que aquilo de fato se consolide como uma força, uma resiliência no momento em que acontecer um revés ou uma dificuldade. Então, muitas vezes a gente transporta para o âmbito da espiritualidade essa ideia que a gente tem, ou essa experiência que a gente tem no mundo material, de que tudo se resolve muito rápido, de que basta a gente ir lá um dia, 2 dias, que a gente vai consolidar essa força, essa habilidade de lidar com as lutas da vida. Não é assim. Ninguém compra paciência, serenidade, fé no supermercado, né? São coisas que a gente recebe ali as sementes na casa espírita, no nosso caso,
nos estudos, nas palestras, mas que demandam de nós todo um cultivo, regar, adubar, proteger, para que possam realmente frutificar, para que possam realmente nos levar aos resultados que esperamos. Então, essa calma e essa resignação não é pelo simples fato de conhecer, mas sim por aqueles que deram esse passo além, no sentido de transformar as suas vidas a partir do que aprenderam com essas novas perspectivas. Esses sim vão desenvolvendo essa força interna para lidar com essas dificuldades. Que é, de certo modo, o que Jesus nos diz lá no seu Evangelho, em João, quando nos fala dessa condição do mundo, né? Tenho-vos dito isto para quem me tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições, elas fazem parte desse mundo que aqui vivemos, e é preciso desenvolver esse bom ânimo interno a partir do contato que temos tido com as lições do Cristo, para podermos, de fato, vencer esse mundo, para deixar que o nosso mundo interior, sereno e equilibrado, possa vencer as injunções do mundo exterior. Porque assim, ou eu me sobreponho às circunstâncias exteriores e delas me aproveito para crescer, ou elas se sobrepõem ao meu mundo interior e muitas vezes me dominam, me escravizam, me abatem. Como diria Guimarães Rosa no seu texto, de maneira simbólica, Grande Sertão Veredas, ou a gente domina o sertão, ou o sertão nos domina. Ou a gente governa o sertão, ou o sertão nos governa. No sentido de que é preciso desenvolver muito bem essa nossa vida interior. Ela precisa ser de tal modo sólida, uma espiritualidade de tal modo profunda, que ela consiga se sobrepor ao mundo exterior. Isso é, eu venci o mundo. E essa ideia da palavra bom ânimo aqui, tem de bom ânimo, que é do verbo grego tarseo, que Jesus utiliza, é interessante porque ele significa literalmente assim, um fortalecimento vindo do íntimo, a partir de uma experiência com Deus. É um fortalecimento vindo do interior, a partir de uma experiência profunda de espiritualidade, de conexão comigo mesmo e, por conseguinte, com o Criador. Quando eu faço esse movimento interno, eu crio uma vida interna tão abundante que ela vence o mundo externamente. As dores, os desafios, os arrastamentos, as sugestões, os convites ao desequilíbrio, ao desespero. A vida interna é tão abundante, é tão fértil, que ela se sobrepõe a essa exterioridade. Caso contrário, quando não temos essa fortaleza interior, o mundo nos engole, né? Essa sensação, essa psicosfera, esses arrastamentos, esses pensamentos de pessimismo, de desesperança nos engolem e, naturalmente, mais difícil ainda se torna, nesse caso, o contato com a espiritualidade superior que possa nos auxiliar a sair dessa circunstância. Então é preciso ter esse bom ânimo que nasce aí do contato íntimo com a nossa alma, com a nossa ânima, que nasce desse contato íntimo com o Criador em nós, a espiritualidade mais profunda, desenvolvendo essa vida interior capaz de vencer o mundo, de vencer as aflições. Isto é estar em Cristo e nele ter paz. É acessar o nosso eu divino mais profundo para ali conseguir a paz, a estabilidade dessa vida interior que se sobrepõe às vicissitudes da vida exterior. Então esse é o primeiro aspecto que o Espiritismo e o Evangelho vão nos trazer aí para a gente poder lidar com essas injunções do mundo que a gente está passando agora, né? O desenvolvimento dessa vida interior abundante, desse contato mais íntimo com nós mesmos, preenchendo nosso coração, os nossos horizontes de sentido, de novos valores, de novos paradigmas e perspectivas que redimensionem e ressignifiquem as nossas dores, as nossas lutas, tornando-os agora mais suportáveis, habilitando-nos a superá-los com mais força, com mais equilíbrio e também, digamos assim, ajudando-nos a sobrepor essas injunções do mundo exterior com a nossa vida interior abundante. Então esse é o primeiro aspecto, né, que o Espiritismo vai nos trazer. E o segundo, naturalmente, é um cuidado com o pensamento, né? Se há toda essa psicosfera nos envolver, e se nós aprendemos com a doutrina espírita a importância do pensamento como definidor da vida, é preciso, como nunca, cuidarmos da nossa mente, do que temos pensado, do que temos acolhido em termos de sementes de ideias. Porque
porque as ideias são sementes vivas, que vão definindo internamente no ser emoções, por sua vez definem palavras, atos e vão configurando o destino do indivíduo, a saúde ou o desequilíbrio, a libertação ou a escravização do indivíduo, segundo o que ele tem cultivado em termos de pensamentos, né? Então, como Emmanuel mesmo define lá no livro Pensamento e Vida, o reflexo, ou seja, o mundo ao nosso redor esboça dentro de nós determinadas emoções. Então, pensamentos que nos chegam, conversas que temos, a própria psicosfera que nos envolve, os fluidos que nos envolvem, as trocas fluídicas e de pensamentos que temos com os outros, isso gera em nós emoções. Essas emoções definem ou plasmam as ideias, que são as definidoras da nossa vida, nos atos, nas palavras, nos hábitos construídos, que são, como diz Emmanuel aí, fios geradores das causas que nascem as circunstâncias, de que nascem as circunstâncias. Válvulas obliterativas, ou seja, algo que nos atravanca, que nos impede a caminhada, ou alavancas libertadoras da existência. É preciso, portanto, tomar mais cuidado do que nunca com a nossa mente, a nossa verdadeira casa interior. O que temos aqui acolhido, o que temos cultivado, porque isso é muito importante quando estamos a tratar, por exemplo, de ideação suicida, de pensamentos que nos levem a determinadas faixas onde essa ideação seja cultivada, onde influências de espíritos possam alimentar ainda mais essa ideação. Então, nós temos como nunca que incentivar em nossas casas, em nossos estudos, esse cuidado com o pensamento, com a mente, com esse mundo interior, com o que nós estamos gerando a partir disso, né? Porque, como vai dizer o Espírito Dias da Cruz, numa mensagem interessante no livro Instruções Psicofônicas, lá no capítulo 34, uma mensagem chamada Parasitose Mental, em que ele vai dizer assim, ó, imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Da frustração que muitas vezes vai levando a situações ainda mais limite, ao desespero, ao desequilíbrio, à perturbação, né? Nesse sentido, a gente precisa atuar. Com quais recursos? Mais adiante ele dirá. Usemos, desse modo, na garantia da nossa higiene mental, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas, fraternidade simples e pura, constituem o sustentáculo da nossa saúde espiritual. Então, diante dessa psicosfera que é desafiadora, diante de tantas mentes que querem nos arrastar a faixas de pessimismo, desesperança, em que abre-se espaço ou brecha, muitas vezes, para a inculcação de determinadas ideias, de tristeza, muitas vezes de ideação suicida, nós precisamos, como nunca, voltarmos para esse cuidado com o sentimento, com as emoções, com os pensamentos, a partir dos antissépticos que o Evangelho do Cristo nos traz, né? Então, ocupar a mente, higienizar a mente no bem, no estudo que enobrece, no trabalho que edifica, no dever que pacifica internamente, no otimismo, tudo isso é fundamental para conservarmos saúde mental, para nos imunizarmos com relação a esse contágio de ideias perniciosas que estão aí rodando pela psicosfera terrestre. Nós precisamos alertar as consciências e os corações para esses cuidados com a mente, que é de fato onde nós vivemos, a nossa residência mental, né? É preciso buscar os planos mais altos dessa nossa casa mental, para ali mantermos a conexão com a espiritualidade superior, que nos ajuda a lidarmos com as lutas, com os revés da vida, sem cairmos aí na vala da frustração, como diz aqui Dias da Cruz, ou em valas ainda piores. Então, é preciso olhar para cada um de nós, vivendo aqui na matéria dessa perspectiva espiritual, compreendendo que não haverá saúde integral se não estivermos buscando com o Evangelho essa renovação de emoções e sentimentos. Por conseguinte, não haverá renovação de pensamentos, nem tampouco de hábitos, e assim o resultado que colhemos muitas vezes da fragilidade, em que nos tornamos quase que joguetes, muitas vezes, das circunstâncias. Então, é preciso atentar para esse cuidado.
E o próprio Emmanuel traz uma outra mensagem muito interessante, no livro Pão Nosso, capítulo 177, olha o título: Guardemos saúde mental, em que, falando acerca do pensamento, a importância desse cuidado com o pensamento, ele recorre lá a um texto, um versículo do apóstolo Paulo: pensai nas coisas que são de cima. E ele diz: o pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Então veja, mais aqui, mais uma vez, um alerta, um chamamento de Emmanuel, como também do apóstolo Paulo, para que cultivemos o cuidado aí com o nosso pensamento, com as ideias que temos cultivado, busquemos alimentar a nossa mente, o nosso ser, com esse pão que desce do alto, com essa outra necessidade que transcende o nosso corpo e as necessidades fisiológicas. Nem só de pão viverá o homem. Busquemos nutrir-nos de luz, de ideias renovadoras, porque são elas as definidoras, em última instância, da nossa condição espiritual. De onde estará habitando a nossa mente? Se nas faixas do alto, do bem, do otimismo, da esperança, que nos ajudarão a ver cada circunstância, por mais difícil, de um prisma mais elevado, vendo mais além, ou se estaremos ainda aqui muito presos ao solo da terra, embora já munidos de conhecimentos espirituais e por isso mesmo lidando com muito mais dificuldade com os revés e desafios da vida. Então fica aí o convite, né, dentro desse recorte naturalmente muito estreito que nós fizemos com relação a esse assunto, o convite que o Espiritismo, o Evangelho nos faz, sobretudo nesse cuidado preparatório, nesse trabalho constante, nesse trabalho perseverante de consolidação de bases e de alicerces sólidos, para que mesmo aqui na matéria consigamos viver como espíritos e lidar com as mudanças, com essa psicosfera tão acentuada que temos vivenciado nesses momentos de transição, possamos lidar com isso de maneira mais natural. Possamos desconstruir essa ideia de mudanças bruscas, de uma espiritualidade conquistada pela simples frequência, pela simples vivência de aspectos exteriores, que antes possamos frisar a importância desse cuidado íntimo, desse cuidado perseverante, de uma mudança integral da nossa vida, do que temos cultivado internamente, para estarmos habilitados a lidar com essa psicosfera que agora nos envolve e, naturalmente, ajudar aqueles outros que não têm conseguido encontrar a luz de uma esperança, a luz de uma força ali para avançarem nos momentos mais difíceis. Que possamos realmente elevar a nossa vida, como diz Jesus, né? A candeia ao candeeiro, acendendo aí essa luz, mantendo-nos lá no alto, conectados com o alto, para que essa luz cada vez mais alta possa ter um raio de atuação, de influência maior, tanto para espíritos encarnados ou desencarnados, auxiliando-os também nas suas lutas, nos seus desafios. Né? Que a gente consiga realmente ter esse cuidado com os nossos pensamentos, que a gente consiga preencher a nossa vida de sentido, de novos horizontes, e que caminhemos até lá, para consolidar em nós essa calma, essa resignação, essa certeza interior da comunhão com o alto, essa certeza desse amor que nos ampara, para que, como diz Jesus, nele possamos ter paz, bom ânimo para vencer o mundo com todos os seus desafios, assim também ajudando aqueles que conosco caminham. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos e que possamos manter a chama da caridade, da esperança bem acesa nesses momentos desafiadores pelos quais passamos. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco.